Olá, quinto ano, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de matemática, tá bom? Bom, a aula de matemática da semana passada a gente viu sobre volume, né? A gente fez uma experiência bem legal. Quem fez a experiência, depois comenta comigo lá no grupo do WhatsApp para eu saber quem fez e quem conseguiu, achou legal e tudo mais. Bom, a gente vai encerrar esse assunto de volume, ok? Não que a gente não vá mais trabalhar, não vai mais usar, vamos usar sim. Mas essa parte aqui a gente vai encerrar e vamos começar outra, tá bom? Então, hoje nessa aula a gente já vai começar um outro assunto, mas a gente vai encerrar essa parte do livro sobre volume, tá? Então, a gente vai terminar essa página 16 aqui, e aí vocês vão ter uma atividade no caderno para fazer, tá bom? E aí nós vamos começar o assunto novo hoje ainda nessa aula. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que a gente vai fazer. Vocês sabem que a maioria dos exercícios a gente faz junto, eu acho que isso tem sido muito bom, até para vocês aprenderem, né? Porque se a gente estivesse na escola, a gente faria mais ou menos assim, né? Eu fazia alguns exercícios junto com vocês, ou eu deixava um tempo, explicava, deixava um tempo para vocês fazerem, e depois a gente fazia junto na correção. Como a gente está no vídeo, a gente tem que adaptar de acordo com o que fica melhor. E eu acho que dessa forma está bem, está assim, bem fácil de compreender, né? Então vocês também falaram que estão entendendo, que estão gostando dessa forma. Então eu acredito que a gente vai manter assim. Eu explico o conteúdo, faço com vocês alguns e outros, geralmente o caderno de atividades, vocês fazem sozinhos para vocês também entenderem sozinhos, de forma individual, o conteúdo, tá? Que é importante também ter um exercício ali de fixação para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui a gente vai continuar essa parte de volume, igual a outra aula, ó, vou mostrar aqui para vocês, que era fazendo por multiplicação. Então o volume a gente mede 3 dimensões, né? Que a gente viu. Então aqui, para a gente poder calcular, em vez de ficar contando todos os quadradinhos, até porque tem uns que a gente não enxerga, para ficar mais fácil a gente faz multiplicação de 3 dimensões do volume, tá? Então as dimensões que a gente vê no volume são as colunas, né? No caso aqui a altura. A gente vê também as fileiras, certo? E a gente vê as camadas, que são quantas partezinhas ele tem atrás. E aí a gente faz a multiplicação para saber quanto é o volume aqui dessa forma, tá bom? Então a gente tem quantas fileiras? Então fileiras a gente tem 1, 2, 3, 4. Então 4, certo? Vezes quantas colunas? Ó, coluna é tudo isso aqui, ó. Quantas colunas? 2 vezes, agora a espessura, ou a camada, né? Quantas camadas ele tem? Ele tem 1, 2. Então, essa é a multiplicação. Quanto que dá aqui, essa expressãozinha? A gente faz, quando é multiplicação, ou divisão, a gente faz o que vem primeiro, né? Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quem quiser pode usar o quadradinho para fazer as contas, mas a gente faz de cabeça, né? Então vamos lá. Tudo bem até aqui? Essa parte acho que deu para entender bem, né? Agora a gente vai... O próximo figura aqui, a próxima figura. Então, quantas fileiras, né? Quantas linhas ela tem? 1, 2. Então, 2 vezes... Quantas colunas ela tem? 1... Deixa eu riscar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas vezes... Quantas camadas ela tem? 1, 2, 3, 4. Vezes 4. Você pode fazer em outra ordem, tá? Pode ver camada primeiro, depois coluna, depois fila, linha, né? A ordem aqui não vai mudar, tá? A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, vamos fazer essa conta. Você pode fazer a continha aqui do lado, se você não souber. Mas se você souber, daí você faz aqui.
Bom, a gente sabe que 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 4, você pode fazer a continha aqui do lado, se não souber. Mas eu sei, é 48. Então, o volume dessa figura aqui é igual a 48 cubinhos. Se a gente fosse contar aqui um por um, vai dar 48, tá? Como dá muito trabalho, é muito mais fácil a gente fazer assim, né? A conta. Vamos então para a figura da letra E. Mesma coisa, ela tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Ela tem quantas colunas? 1, 2, 3, 4. E ela tem quantas fileiras? 1, 2, 3. Fileiras não, é camadas, né? Fileira foi essa aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Quanto que dá essa conta? 4 vezes 4 vezes 6. 16 vezes 4, 64. Bom? Então, esse é o volume desse cubo aqui, dessa figura aqui. Se a gente fosse contar quantos cubinhos tem aqui dentro, é igual a 64, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, é um pouco diferente. A gente vai ter a explicação e a gente vai ter que descobrir o volume, tá? Então, vamos lá. A seguir, temos a descrição de paralelepípedos. Calcule o volume de cada um deles. Se você quiser, desenhe os paralelepípedos. Então, você pode desenhar. Eu não vou fazer o desenho, porque você sabe, né, que o meu talento para desenho não é muito bom. Mas você pode fazer o desenho, tanto aqui quanto no caderno, se você quiser, tá? Igual está aqui. Então, vamos ver se a gente consegue entender como que é esse paralelepípedo, tá? É um paralelepípedo com 5 camadas, 3 fileiras e 2 cubinhos em cada uma. Então, ele tem 5 camadas vezes 3 fileiras vezes 2 cubinhos em cada fileira, né? Então, vamos calcular o volume disso? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. O volume é de 30 cubinhos. Vamos para o próximo? É um paralelepípedo com 7 camadas de uma fila com um cubinho cada. Então, 7 camadas de uma fila com um cubinho cada. Qual é o volume desse paralelepípedo? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. O volume desse é de 7 cubinhos, tá? Letra C. É um paralelepípedo com 2 camadas, com 5 filas de... é um paralelepípedo com 2 camadas, cada uma com 5 filas de 3 cubinhos. Então, cada uma tem 5 filas de 3 cubinhos. Muito bem. Então, a gente tem 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. O volume é de 30 cubinhos, ok? Então, aqui, pessoal, para a gente encerrar esse assunto de volume, o que vocês vão fazer no caderno de matemática, tá? Vocês vão inventar um paralelepípedo igual esse exercício, mas você vai pegar um diferente e você vai fazer essa pergunta aqui, tá? Você vai inventar um paralelepípedo. É um paralelepípedo com 8 camadas de 3 fileiras com 5 colunas. Inventei aqui. E aí você vai dar para alguém da sua casa, né? Porque aqui fala aqui, em seguida troque de caderno com um colega para ele calcular o volume do seu paralelepípedo, enquanto você calcula o volume do paralelepípedo dele. Como a gente não tem como fazer essa troca de caderno, você vai criar um paralelepípedo, tá? Do jeito que com os números que você quiser. Você pode fazer o desenho dele do lado, ou não, né? Que às vezes com o desenho do lado fica mais fácil de calcular, né? Então você vai dar essa pergunta aqui e vai pedir para a pessoa, alguém da sua casa,
responder para você, tá bom? Pode ser qualquer pessoa da sua casa, o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, quem estiver aí com você, pede para ele calcular. Se ele não souber, você explica para ele como é que faz esse conteúdo, tá bom? Então, você vai colocar lá no caderno de matemática a data de hoje, né, que você está fazendo essa aula, e vai colocar exercícios 7 da página 16. Então, página 16, tracinho, exercício 7, igual a gente faz quando a gente está no colégio. E aí você vai, não precisa escrever o enunciado, só se quiser, mas não precisa. E aí você vai, então, pular uma linha ali e escrever a descrição do seu paralelepípedo, do jeito que você inventou, e vai pedir para alguém da sua casa responder para você. Tá bom? Tudo certo? Então, vamos continuar. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre polígonos, tá bom? Então, aqui nós temos algumas situações que a gente vai ver, pra gente conhecer melhor um pouco dos polígonos, tá? Então, um dos melhores modos de conhecer as figuras geométricas é desenhá-las. Podemos traçá-las em malhas quadriculadas para observar como são seus ângulos e os seus lados, né? Então, a gente pode ver melhor o ângulo que está dentro do polígono ali e também o lado, quantos lados ele tem. Se ele tem 5, ele é um pentágono. Se ele tem 7, é um heptágono. 8, octógono, né? E assim por diante. Então, a gente vai ver aqui, na próxima página, vocês vão olhar que no meu livro já está feito. Mas vocês vão fazer aí no livro de vocês, tá? Então, eu vou pegar um lápis de cor aqui e a gente vai formar esses polígonos aqui. Aqui já no meu livro já está feito, mas a gente vai fazer junto aí para você poder fazer no seu. Ligando os pontos com linhas retas, na ordem indicada pelos pares ordenados. O que são os pares ordenados? Lembra que a gente viu, terminando ali o volume 1, a gente viu sobre localização, que tinha os pares ordenados, A, B, A1, A2, 3, C, 4D, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui os pares ordenados estão com números. Então, não muda nada, mas a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem os números de baixo e aqui os números de cima. E assim a gente vai formar as figuras que estão aqui. Lógico que aqui vocês já estão vendo, né? Mas vocês têm que fazer aí no livro de vocês. Então, como que eu faço, professor? Por que eu não posso fazer aqui no meio? Porque tem uma ordem de pares ordenados para você seguir, tá? Então, aqui, ó. Figura 1. Figura 1 é 1, 1. Então, você vai achar o 1 aqui. Vai começar aqui a figura 1. Vou fazer maior para vocês enxergarem. 1, 3. Então, vai até 1, 3, ó. 5, 3. Ela vai... Começa aqui 5 até o 3 também. 5, 1. Cadê? 5, 1. 5, 1, 5, 3, né? E 1, 1. Então, você vai ligar esses pontos, tá bom? Vai formar uma figura. Qual figura que formou? Retângulo. E aí você vai escrever aqui. Pessoal, como vocês já viram, meu livro já tá feito, tá? Então, pra gente economizar o tempo aqui, eu vou fazer mais uma com vocês. E depois, as próximas vocês fazem sozinhos, seguindo aqui o passo a passo, tá? Que tem que fazer. Figura B. 1, 4. Então, 1, 4. Começa aqui. 1, 8. Então, ela vai até aqui. 1, 8. 5, 4. 5, 4. 1, 4. 1, 4. Então, você vai ligar esses pontos aqui. Ok? Ligou. Vai formar uma figura. Que figura que formou? Triângulo. Não esqueça de colocar os acentos, tá? Nos polígonos. Muito bem. Então, a gente tem a figura A, né? Pode pôr aqui dentro A,
B, na hora que você fizer, faz o C, o D, a letra E, letra F e letra G, tá? Então, você vai fazer essas figuras, conforme tá falando aqui, só seguir, fazer os pontinhos e depois você ligar, tá bom? Bom, a figura C, o que ela formou? Um quadrado. Escreva aqui, quadrado. Bom, depois tem a figura D, que ela é um triângulo também. A figura F, cadê a figura F? Tudo aqui. Figura E, gente. Esse aqui. Parei na D, né? Figura F. Trapézio. A figura letra F é uma figura um pouco diferente. Paralelogramo. Paralelogramo. E o último, letra G. Você pode contar quantos pontinhos ela tem, né? Ela tem 8. Então, é um octógono. Octógono. Não esquece de pôr o acento, tá bom? Então, as sequências estão indicadas em pares ordenados, né? Igual eu falei. Primeiro, considere a posição horizontal e depois a vertical. Então, o número que vem primeiro, ele é esse número aqui, da horizontal. E o número que vem segundo é o número da vertical, tá? Bom, então agora, essa parte aqui, tá tudo certo. Esse pontinho gordo aqui, nós não vamos fazer, tá bom? Nós vamos fazer depois. Vamos continuar a nossa aula. Bom, a gente viu ali, quando a gente formou os triângulos, que existem triângulos diferentes, né? E a gente vai entender um pouquinho por que essas figuras são diferentes, esses triângulos são diferentes, o que eles têm de diferença. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos lá. Ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Lemos 90 graus. O triângulo B ficou assim com uma linha, repartindo bem o meio dos quadradinhos, né? Então, quando você fez o triângulo assim, ó, repartiu exatamente no meio, certo? Aqui foi reto, foi só ligar os pontinhos. E quando ele pediu para ligar esse com esse daqui, foi mais ou menos assim que a gente ligou, né? Esse triângulo, ele tem dois lados iguais, um ângulo reto e dois ângulos iguais, que tem metade da medida do ângulo reto. Então, esse aqui é o ângulo reto. E ele tem dois, que são a metade desse ângulo aqui, ok? Bom, então, o ângulo reto, que é esse ângulo dentro aqui do triângulo, tá certo? Ele tem 90 graus, tá? Que a gente chama 90 graus. Se esses dois são a metade, então, quanto medem esses dois ângulos aqui? O que vocês acham? Se é a metade, então, 45 graus. Não esquece de pôr a bolinha, tá bom? 45 graus. Vamos continuar. Ângulos menores do que ângulo reto são chamados de ângulos agudos. Então, são os ângulos menores. Então, como que a gente chama ele? De ângulo agudo. E qual é a medida desse ângulo? O ângulo formado pelos lados do octógono são maiores do que o ângulo reto. Eles medem o ângulo reto mais a metade de outro ângulo. Então, quantos medem esse ângulo? Eles medem o ângulo reto, que é 90, mais o quê? Metade de outro. Então, 135, ok? Então, 135 aqui. Os ângulos maiores do que o ângulo reto são chamados de ângulos obtusos, ok? Então, a marca do ângulo reto você já conhece. Veja como marcamos os outros ângulos desse, usando arcos, né?
Então, aqui a gente tem o ângulo reto, tá? A gente tem esse ângulo aqui, que são os ângulos agudos. E a gente tem o ângulo que é o maior do que o reto. Ele é obtuso, a gente chama ele de obtuso. Então, ele é aqui, ó. Esse ângulo maior, ok? Então, esses são os ângulos que a gente vai estudar, né, daqui pra frente, e que a gente fez o cálculo da medida deles, ok? Então, aqui no exercício número 1 da página 18, vocês vão usar lápis vermelho, lápis verde e lápis laranja. Eu não tenho laranja aqui, mas eu tenho amarelo, então eu vou usar amarelo. Bom, marque com vermelho os ângulos agudos, com verde os ângulos obtusos das figuras e com laranja os ângulos de 90. Então, de laranja, ou no caso amarelo que eu vou usar aqui, são os ângulos retos, né? Então, vamos lá, deixa eu pôr aqui para vocês enxergarem melhor. Os ângulos retos são os ângulos de 90 graus, igual esse aqui, de cima, né? Esse triângulo aqui. Ou esse aqui de baixo também. Então, aqui a gente tem um ângulo reto? Sim. Marca esse ângulo aí, ó, de amarelo. Tá? Vou pintar aqui pra vocês enxergarem. Nesse ainda é difícil de enxergar, né? Nesse outro de baixo, a gente tem um ângulo aqui. A gente tem outro aqui de 90 graus. Então, ele é isso daqui, né? O ângulo reto. Ele faz essa figura aqui, certo? Muito bem. Os agudos é com vermelho. Então, os agudos vermelho são os menores. Então, a gente vai só achar. Nesse aqui, a gente já viu que é a mesma figura, né? Daqui de cima, ó. Essa figura é a mesma dessa aqui. Então, tinha dois ângulos agudos, né? Tem esse e tem esse. Muito bem. Nessa figura, a gente tem ângulo agudo, que é menor? Tem aqui. Ok? Vermelho, que eu vou pintar para vocês enxergarem, que às vezes vocês não enxergam, tá? Então, no encontro de duas pontas, a gente tem um ângulo, tá? Nessa figura, a gente tem, ó, um ângulo agudo aqui, outro ângulo agudo aqui. Nessa figura, a gente também tem um ângulo aqui, outro ângulo aqui. Tô pintando para vocês enxergarem melhor. E nessa figura aqui que eu pulei, a gente tem 4 ângulos retos, ó. Como vocês podem ver, o encontro desses pontos, né? Forma um ângulo. Então, tem 4 figuras aqui, não tem outro tipo de ângulo nessa figura. Bom, muito bem. E de verde, a gente tem que marcar os ângulos obtusos. Então, nessa figura não tem mais ângulo. Nessa figura tem, ó, porque tem o encontro dessa linha com a outra linha. Ó, dessa linha com essa outra linha. Então, forma um ângulo, ó. Um ângulo que a gente chama de obtuso. Aqui também, ó, tem essa linha. Minha mão fica bem na frente, vocês não conseguem enxergar. Ó, tem essa linha que se encontra com essa outra. E aí tem um ângulo grande aqui. Certo? O encontro delas. Aqui também. Essa linha se encontra com essa, faz um ângulo. Essa se encontra com essa, faz outro ângulo. Então, aqui nós temos 2 ângulos obtusos, tá? Aqui a gente tem outro. Bom, vamos continuar. Deu para entender? Por enquanto até aí. Letra A. Use espaço livre na malha quadriculada para desenhar um triângulo só com ângulos agudos. Observe os ângulos dessa figura do mesmo modo que fez as anteriores. Bom, então a gente tem que fazer um triângulo aqui, nessa malha quadriculada, que ele tenha ângulos agudos. Os ângulos agudos são os ângulos menores do que o reto. Então, não pode ter um triângulo assim, ó.
Porque isso aqui é um ângulo reto. Não pode ter um triângulo dessa forma. Tem que ter com um ângulo menor. Então, aqui no meu livro já está feito um triângulo, tá? Que vocês podem fazer também. Como não tem, ó, se você olhar, não tem pares ordenados aqui embaixo. Então, eu não preciso seguir arriscamente, como a gente fez na outra, a posição que vamos desenhar. Mas aqui sobrou espaço. Então, nós vamos fazer esse triângulo. É um triângulo que vai ter praticamente os 3 lados iguais, certo? Porque ele tem o ângulo menor. E aí, o ângulo agudo, certo? A gente vai marcar de vermelho. Então, são esses aqui. Esses 3 lados dele de vermelho. Ok, pessoal? Tudo bem? Tá aí? Então, aqui a gente vai terminar essa página aqui, tá bom? Até o exercício 2. Exercício 3 a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Então, vamos lá. A gente já fez letra B. Será que dá para desenhar um triângulo com 2 ângulos de 90 graus? E aí, vocês acham que tem como desenhar um triângulo com 2 ângulos retos? O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Vocês acham que não dá? E aí? Eu acho que... Será que a gente tem como fazer um triângulo... Opa, mexi aqui. Que tenha 2 ângulos retos? Uma boa pergunta, né? Pra gente pesquisar e entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, aqui no 2, a gente tem que destacar os triângulos do material de apoio e colar conforme a indicação das etiquetas, tá? Então, eu vou abrir pra vocês. Lá no material de apoio, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, vocês vão ter esses 3 triângulos aqui pra destacar, tá bom? Então, destaca eles. E a gente vai colar aqui, tá? Então, aqui já meio que mostrou pra vocês, né? Então, triângulos com 3 lados iguais, triângulos com apenas 2 lados iguais e triângulo com os 3 lados diferentes, tá? Vocês vão colar aqui conforme essa indicação, tá certo? Muito bem. Deixa eu pôr a folha aqui, né? Vamos continuar. Podemos identificar os polígonos usando letras maiúsculas para indicar os vértices, né? Então, os vértices é onde eles vão se encontrar. Então, aqui identificou com a letra A, aqui com a letra B e aqui com a letra C, ó. Indica os pontinhos aqui onde eles se encontraram. Por exemplo, este triângulo ao lado, ele tem um nome. O nome dele é o triângulo ABC, tá? A letra A também pode ser para outro lado, pode ser aqui, a letra B aqui, a letra C aqui. Tanto faz, você pode escolher qual a letra de cada ângulo que você quiser. Então, aqui, a letra também pode servir para nomear o ângulo. O triângulo ABC tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, aqui tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, tá certo? Indique os vértices dos triângulos que você colou, com letras da sua escolha. Atente-se para que não fiquem 2 triângulos com o mesmo nome. Então, vamos lá. Você vai agora colocar letras nesse triângulo que você colou aqui do material de apoio. Eu vou fazer só do primeiro, tá? Para você poder fazer os outros sozinhos. Então, você pode criar. Você pode pôr A, B, C, ou você pode pôr C, A e B, tá? Você vai nomear esses triângulos. Bom, aqui nós temos 3 tipos de triângulos aqui com nomes e a gente vai ver eles rapidinho. Triângulo equilátero é o que tem todos os lados iguais, que é o caso desse triângulo aqui. O triângulo que tem apenas 2 lados iguais é chamado de isósceles, que é o triângulo ao lado, que tem 2 lados iguais. E o triângulo escaleno é o que tem todos os lados diferentes, então nenhum é igual, ok? E aqui, você vai pôr o nome do seu triângulo. Então, como ficou o nome do meu triângulo equilátero? CAB. Tá? Ficou assim. CAB. Você pode colocar as letras que você quiser.
tá? A letra que você quiser. Pode ser F, G, H, J, K, L, a letra que você quiser. Só que daí você vai ver a ordem, tá bom? Que você colocou para você pôr o nome. O triângulo tem apenas os olhos chamados de isósceles. E aí? Como é o nome do seu triângulo? Tá? Vai por aqui. E qual é o nome do seu triângulo isósceles, né? Que tem os dois lados iguais. E qual é o nome do seu triângulo escaleno, que é aquele que não tem nenhum lado igual? São todos diferentes. Você vai por aqui o nome das letrinhas que você fez. Tá bom? Bom, pessoal, então, por hoje é só. A gente viu um pouquinho dos polígonos, sobre ângulos. Então, vocês têm que fazer esses exercícios aqui, a letra C e a letra D, e fazer no caderno, terminar essa página, e lá no caderno fazer a parte de volumes, tá bom? A página, o exercício 16, página 7, página 16, exercício 7, tá bom? Então, esse exercício aqui vocês vão fazer no caderno de matemática. Não esqueça, então, de fazer esse no caderno e os demais aqui na apostila para vocês conferirem essa parte. E na próxima aula a gente continua também esse assunto. E se vocês tiverem alguma dúvida, sobre essa aula, não entenderam alguma coisa que eu falei aqui, anota aqui no cantinho do seu livro, tá? Não deixe de anotar, escreve aqui. Marca qual exercício você ficou na dúvida, para que daí na nossa aula ao vivo, quando a gente se encontrar na nossa aula ao vivo, a gente possa tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, por hoje matemática é só e a gente se vê na próxima aula, tá bom, pessoal? Então é isso, tchau, tchau, até a próxima!